Oi, pessoal, mais um episódio do IBGE na Surtada e eu vou continuar fazendo uma análise da participação do presidente do IBGE na entrevista com a jornalista Hildegard Angel. O presidente faz a observação de que agora o IBGE não está mais sozinho, de que agora, na era digital, ele tem a concorrência das Big Techs. O fato de existir uma necessidade de modernizarmos e incorporarmos novas tecnologias, como aprendizagem de máquina, inteligência artificial, mineração de dados aos nossos processos, não nos torna concorrente das Big Techs. Isso porque os objetivos e os tipos de dados que são captados pelas Big Techs na internet são diferentes dos objetivos e dos tipos de dados que são captados pelas instituições de estatísticas oficiais, como o IBGE. As Big Techs, elas captam dados furtivamente na internet sobre o pensamento, as escolhas e o comportamento das pessoas, com o objetivo de vender esses dados para que sejam realizadas campanhas comerciais ou até mesmo políticas através de direcionamento e microtargeting de conteúdos em um momento específico, em um contexto apropriado para influenciar o comportamento daquelas pessoas. Ou seja, existe toda uma psicometria, né, uma análise psicométrica que é realizada pelas Big Techs. O objetivo, o foco é identificar nichos de perfis de comportamento. No caso do IBGE, das instituições de estatísticas oficiais, o objetivo é fazer a estimativa do universo da população, de como ela se distribui no espaço, como é a sua distribuição etária, de gênero, de raça, por escolaridade, por classes de rendimento, por acesso a serviços públicos, como, por exemplo, acesso a unidades de pronto atendimento, UPAs, acesso a saneamento básico, etc. O objetivo é fornecer subsídios ao planejamento das políticas públicas e dos investimentos públicos e privados. Nesse sentido, também é importante destacar que a grande maioria dos dados captados furtivamente pelas Big Techs em plataformas digitais não são objeto de regulação e coordenação de um sistema de estatísticas oficiais. Embora possa trazer uma questão que envolva soberania de dados e privacidade de dados, que é uma questão de ordem pública que deve ser enfrentada por um conjunto de instituições. Existe, sim, uma interseção entre a economia digital e a economia real, mesmo que a primeira, que é a economia digital, esteja em expansão em relação à segunda. Os dados que são encontrados pelas Big Techs são dados não estruturados. Eles não são organizados, eles não têm um conceito bem delimitado e formato, né? Eles podem estar em diversos formatos, em vídeo, em foto, em texto, em poesia, em música e por aí vai. E eles possuem esses diversos atributos que dificultam a harmonização para criar, né, um banco de dados onde você tem realmente a consciência de que cada uma daquelas variáveis e características se referem àquele determinado elemento do qual se está sendo tratado, né? Então, existem sim dados que são coletados em plataformas digitais que podem interessar ao planejamento de políticas públicas, como, por exemplo, os dados que são captados pelas empresas de telefonia celular, que podem servir para o planejamento do tráfego urbano, para o planejamento do transporte coletivo e etc. Mas é importante ter ciência de que a forma como se organizam as plataformas digitais potencializa a existência de dupla contagem, dificultando a definição precisa do todo ou de um universo a qual os dados precisam estar se referindo e, consequentemente, impedindo que os dados amostrais possuam ponderação conhecida. Isso significa que, mesmo com a possibilidade de utilização de dados para a construção de estatísticas oficiais, continua sendo imprescindível o trabalho de coleta de dados em campo, representativa da vida real, para que sirvam de parâmetro de ordem de grandeza para os dados produzidos até mesmo pelas próprias Big Techs.
Essas medidas de universo são utilizadas como denominadores no cálculo de diversas taxas. Por exemplo, as taxas de desemprego, que são calculadas, né, pelo o número de desempregados dividido pela população, universo da população como um todo, que é diferente das proporções, que são restritas à relação entre, por exemplo, as pessoas que são cadastradas no DataSUS, têm dados no DataSUS. Se eu quiser saber a proporção de pessoas que são vacinadas de Covid nos dados da DataSUS, eu vou ter uma proporção e não uma taxa, tá? Isso é importante, gente, porque quando a gente trabalha com dados amostrais, a gente economiza muito recurso. É por isso que existem pesquisas amostrais, né? Porque a estatística trouxe a ideia de que com um determinado tamanho de amostra, você pode realizar inferências que vão caracterizar o todo do universo. Mas existem técnicas para isso. E cada uma dos elementos da amostra, eles vão representar uma determinada quantidade de pessoas, né, ou de domicílios. Então, o peso deles, a ponderação, vai ser exatamente esse quantitativo que eles estarão representando. É importante, né, que a gente não perca essa dimensão, porque a validade, né, dos dados, a importância dos dados, de que eles realmente estão se aproximando da realidade, do real, está nessas técnicas estatísticas, né? Estão nessas técnicas estatísticas. O que é que eu quero dizer? Eu quero destacar que a modernização dos processos de coleta do IBGE não pode ser realizada de forma intempestiva para se retirar um suposto atraso tecnológico. Eu vou tratar, né, dessas especificidades em outros vídeos, né, da questão, inclusive, de manipulação de dados. Mas eu peço que vocês divulguem, compartilhem, deem engajamento a esses vídeos para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento tão importante sobre o IBGE e como o IBGE é importante para a vida de cada um de nós, brasileiros, e as especificidades relacionadas a essa empresa que é tão gigante e tão única no nosso país.